Olá, meus amigos, como vocês estão? Passando aqui para desejar uma ótima semana para todos vocês, uma ótima semana, uma ótima segunda, uma ótima semana. E também falar com vocês um assunto que é muito sério, principalmente para a galera de Londrina e Maringá. Então é um assunto sério que eu quero contar aí agora com a galera de Londrina e Maringá, principalmente de Londrina. Só para contextualizar, quem tá vendo esses stories, contextualizar vocês, eu sempre falo aqui, a gente vive 90% dos nossos shows são de bilheteria. Como funciona isso? Eu saio de casa para fazer o show e eu não sei quanto eu vou ganhar, porque a gente vive de acordo com a venda de ingresso. Então, os ingressos vendidos a gente paga os impostos, o teatro fica com a porcentagem dele, a gente paga custo, divulgação, publicidade, paga equipe, paga ônibus, paga tudo e o que sobra é o que eu fico. É assim que funciona quem trabalha com bilheteria. Então, 90% dos nossos shows são feitos assim, eu sempre falo para vocês. E o que acontece, o que aconteceu em Londrina e Maringá? Em 2019 a gente tinha um parceiro que já tinha feito alguns shows com a gente. E esse parceiro, nós tínhamos 5 shows agendados. E dos 5 shows agendados, a gente já tinha feito 3, mas ele não tinha pago a gente. E já estava se arrastando há alguns meses isso. E o que a gente fez? A gente chegou para esse parceiro e falou, olha, ou você paga a gente, ou não tem condições de se levar o show adiante. Por quê? Porque, como eu falei, a gente vive de bilheteria, mas show feito é compromisso assumido. Então, eu tinha 3 shows que eu tinha que pagar a minha equipe, pagar ônibus, pagar alimentação, pagar impostos. Todas essas coisas que eu falei, eu teria que pagar. Mas esse produtor não tinha me pagado ainda, porque ele era o produtor. Ele tinha conseguido, ele tinha fechado os alvarás, ele tinha aberto a venda, que é uma modalidade que acontece. Eu não produzo todos os shows do Brasil. Produtores, parceiros fazem isso com a gente. Então vocês imaginam que 3 shows feitos é um custo que para minha realidade é muito pesado de eu arcar. E eu já teria que arcar. Então eu falei para esse produtor que ou ele pagava o que ele devia ou a gente não ia levar mais shows adiante. E esse produtor, ao invés de nos pagar, ele optou por cancelar o show. Ele era o produtor, então ele cancelou comigo o show de Londrina e Maringá. Nunca pagou esses outros shows, ele desapareceu no mundo, ninguém tem notícias dessa pessoa. E ok, não fui o primeiro, infelizmente não seria o último. O que acontece? Eu achei que o show tinha sido dado como cancelado, todas as mídias virtuais que eu recebia, todas as informações tinham sido dadas como cancelado. Porém, ele continuou vendendo os ingressos em Londrina e Maringá. E eu só soube no dia do show, porque algumas pessoas foram ao local do show e descobriram ali que o show não aconteceria. Eu só soube nessa ocasião. Então, assim que a gente soube, assim que eu e a Priscila soubemos, a gente já entendeu que a gente ia ter que resolver esse problema, porque o produtor sumiu, não pagou a gente e ele não ia resolver esse problema. E eu entendo que o respeito que eu conquistei junto ao meu público é uma coisa muito importante. Então, o que a gente fez? De início, a gente já montou um grupo. De cara, eu já dei todos os meus contatos. Quem me segue aqui talvez até se lembre. Eu falei várias vezes nos stories, eu fiz posts na ocasião, fiz post em story, fiz post no feed falando do que tinha acontecido, pedindo para que entrasse em contato. Qual foi a nossa postura? A nossa postura, tanto em Londrina como em Maringá, foi: nos shows seguintes agendados, nós daríamos inteiramente de graça o ingresso. Eu não fiquei com o dinheiro da bilheteria, eu não era o produtor desse show, porque eu era só o artista. Como eu falei para vocês, existem várias formas de se trabalhar o show. Eu estava sendo contratado como a parte artística. A minha parte era a parte artística. Não fui eu que fechei o local do show,
Não fui eu, não foi a Priscila que fechamos o local do show, não foi a gente que fechou o acordo com a bilheteira para vender os ingressos. Então nós não ficamos com 1 centavo, nós tivemos um prejuízo. E nós entendemos que o respeito ao público que tinha sido lesado vinha em primeiro lugar. Então, no mesmo ano, em 2019, a gente conseguiu marcar um show em Maringá e todas as pessoas que tinham comprado ingresso foram a esse show. E eu mantive o mesmo ingresso, inclusive. Infelizmente, logo em seguida veio a pandemia, 2020, 2021. Não tivemos shows. Todo mundo se lembra disso, não teve show. E em 2022 foi agendado os primeiros shows em Londrina. Então a gente fez 1º de abril Londrina e 2 de abril Maringá. Foram quase 200 ingressos entre Londrina e Maringá que a gente deu em respeito a essas pessoas por conta desse produtor que tinha lesado. Então, como eu falei no início, a gente vive de bilheteria. Então vocês pensam, um teatro de 600 lugares, eu dar o ingresso, 100 e poucos ingressos para essas pessoas, em respeito, em pedido de desculpa por um golpe que eu também fui lesado, é uma coisa que para o fechamento final do show representa muita coisa. Representa muito. Eu saio de casa já sabendo que esse show é um show que eu vou ficar no vermelho. Mas a gente fez isso e eu vejo isso assim como, primeiro, uma forma de manter o nome que a gente conquistou, o respeito que a gente conquistou e um pedido de desculpa, um pedido de compreensão desse público. Então, como eu falei, foram quase 200 pessoas entre Londrina e Maringá que foram assistir a esses shows. Então, o que eu fiz, ao meu ver, não foi nenhum favor, mas eu também não sou o responsável total dessa questão. Existe um termo legal que agora eu não me lembro, que é quando justamente eu sou um dos envolvidos, um dos responsáveis. E aí, ao meu ver, eu ofereci para essas pessoas a única coisa que eu tenho a oferecer, que é o meu trabalho, é o meu show. É a única coisa que eu tenho a oferecer. Eu não fiquei com o dinheiro da bilheteria de ninguém. Eu não recebi 1 centavo da venda desses ingressos dos shows que foram cancelados. Pelo contrário, eu fiz isso em agradecimento à compreensão dessas pessoas. Então, foi a forma que eu e a Priscila encontramos de manter a coisa da forma mais honesta, mais clara possível. O que acontece? Eu recebi agora, recentemente, eu estou sendo processado num pedido de indenização de R$10 mil, porque uma pessoa de Londrina alega que eu não dei nenhum meio de atenção. E essa pessoa alega no processo que tentou contato com a gente de todas as formas. Embora não conste nenhum print no processo, ela alega que tentou contato comigo, com a Priscila, com a produtora, e não houve nenhuma forma de tentativa de ressarcimento. Então, o meu pedido é que vocês de Londrina e Maringá, que passaram por isso e que sabem, por favor, entrem em contato de novo comigo, porque a gente achou que esse assunto já tinha acabado, né? A gente está falando aí de 3 anos atrás, enfim, embora até nos últimos anos, a coisa é tão maluca que, como a gente voltou em 2022, tinha gente que não pôde ir nesse show, teve gente indo no show em 2023, teve gente, enfim, eu acho muito estranho que quase 200 pessoas consigam contato facilmente, consiga resolver facilmente essa questão, e uma pessoa não consiga e, em detrimento disso, queira R$10 mil de indenização do ingresso que custou 100. Então, por favor, você que passou por isso, você que sabe que a gente atendeu e que a gente fez o melhor que a gente podia, por favor, me mandem mensagens para eu passar de novo o contato, porque eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque eu acho, no processo, eu não posso falar aqui claramente, mas eu me senti muito ofendido pela forma como eu fui colocado como alguém que lesou o público e que não teve de nenhuma forma boa fé de tentar resolver o assunto, sendo que, como eu falei, quase 200 pessoas, nós tivemos o compromisso de manter o ingresso. Então, se você for de Londrina e Maringá e passou por isso, por favor, entre em contato comigo. Se você conhece alguém que, a pessoa pode não necessariamente ver esse story, talvez eu tenha que repetir esses stories de novo. Se você conhece alguém que estava nesse momento, que passou por isso, por favor, dá um alô nessa pessoa, para ela mandar uma mensagem, me chamar ou chamar a Priscila pra gente se falar, tá bom? Valeu!